Olá, pessoal, voltamos. Vou chamar o pessoal de novo, a gente teve problema na conexão. Vamos ver se agora dá. Olá, agora nós estamos todos conectados, né? Agora deu. Agora com uma outra conexão. Bom, Agora estamos todos conectados, agora acho que podemos desenvolver, né? Eu estava comentando aí como se desenvolveu isso nos últimos 15, 20 anos, e de certa forma o Brasil também acompanhando o desenvolvimento mundial, porque quando você fala, por exemplo, de governança corporativa, a gente tem o IBGC como um marco, mas isso também você pega ali o relatório Cadbury na Inglaterra, enfim, isso começou ali nos anos 80, 90, da mesma forma o desenvolvimento do compliance. E eu acho que nós continuamos num crescente, apesar de algumas operações de investigações governamentais aí não estarem indo no ritmo que a gente gostaria. Eu, pelo menos, tenho uma certa frustração quanto a isso, mas a gente continua progredindo em termos de governança. Enfim, essa aí é a nossa experiência. Rapidamente, são mais de 15 anos de experiência. Eu gostaria de apresentar para quem não conhece ainda, o Rogério Campos Meira, engenheiro mecânico, mestre em gerenciamento de qualidade, professor de pós-graduação em várias universidades, diretor de consultoria da CKO, enfim, tem um vasto currículo aqui, e eu gostaria de já começar pedindo para o Rogério comentar um pouco aí sobre a carreira, o desenvolvimento e como ele tem visto esse interesse crescente, não só pelas normas ISO, mas por GRC em geral. Muito bem. Então tá. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bem, eu iniciei a minha carreira já há 30 e alguns vários anos. E por essas coincidências da vida, desde o meu primeiro emprego após formado, eu tenho trabalhado com sistemas de gestão, especialmente aqueles baseados em padrões internacionais, mais especialmente padrões ISO. E a ISO, muito particularmente a partir do ano de 2009, ela começou a abordar, tratar de temas, eu diria que bem mais estratégicos para as organizações. Então, em 2009, a gente viu nascer a primeira versão de uma norma que tem o número de 31.000, que trata de gestão de riscos. Alguns anos depois, em 2012, tivemos a publicação de uma norma de gestão da continuidade dos negócios. Em 2014, tivemos a primeira publicação da 19.600 Compliance, que é a predecessora da 37.301, que é o foco do nosso papo aqui. Em 2016, tivemos a publicação da 37.001 Antissuborno. Está em desenvolvimento ainda normas no mesmo comitê técnico que vão tratar, inclusive, sobre governança. Tem uma norma sobre governança que é 37.000 e várias normas adicionais que estão sendo preparadas. O comitê, nesse momento, está trabalhando. Então, naturalmente, eu fui, digamos, expandindo o conhecimento e o campo de atuação para esses demais modelos, né? Também tive bastante proximidade, bastante vivência com vários modelos de excelência da gestão ao redor do planeta, não só o Prêmio Nacional da Qualidade aqui no Brasil, como o Malcolm Baldrige nos Estados Unidos e o modelo europeu. Sem sombra de dúvida, Edmond, essas três letrinhas, que é GRC, né? Governança, riscos e compliance, eu não tenho a menor dúvida que isso aí é absolutamente vital para qualquer organização, especialmente se ela está focando, e é o que a gente espera que todas estejam, na sua sobrevivência a médio e longo prazo, né? Na sua sustentabilidade enquanto negócio, né? Que aquele negócio continue operando e que ele tenha a capacidade de identificar e atender, naturalmente, os requisitos de todas as partes interessadas. Não há a menor dúvida que esses temas eles estão se tornando naturalmente muito sensíveis
especialmente nesses últimos anos, pelas questões todas relacionadas à imagem, à reputação, onde muito rapidamente você consegue ter impactos extremamente negativos para as organizações. Então, eu diria que toda e qualquer abordagem, acima de tudo, sistêmica, não apenas sistemática, mas efetivamente sistêmica, onde eu estou procurando compreender o meu negócio de uma maneira ampla, compreender todos os fenômenos que estão ocorrendo ali dentro, isso aí contribui bastante para essa sustentabilidade, né? Ao mesmo tempo, se a gente olha, por exemplo, indicadores que a gente ainda não vai tão bem, por exemplo, como o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, então é natural que as expectativas, e até, digamos, que a comunidade internacional, que as expectativas que essa comunidade coloca em relação ao Brasil, é natural que sejam expectativas elevadas, né? Então, só para fechar, eu diria que tão logo a 19.600 foi publicado lá em 2014, em 2015, a TSG já estava fazendo extensão de escopo para formar auditores nessa nova norma, na época, a nova norma, 2015, depois fizemos o mesmo com a 37.001, e, enfim, nesse período a gente já teve a oportunidade de acompanhar, eu diria que nas 3 principais frentes que a gente atua, né? Sem sombra de dúvida, treinamento e auditoria, e alguns projetos de consultoria também. Enfim, essa é a bagagem que eu tenho e a experiência de aplicação desses modelos. Eu estava ouvindo você comentando, né, sobre as várias ISOs que surgiram aí ao longo da história, e assim pensando no público leigo, o grande público, né, que não é focado, se colocando no lugar deles. Eu lembro na época que eu ainda não trabalhava com esses assuntos, a gente ouvia falar, olha, aquela empresa tem um ISO de qualidade. Isso. Então, era aquela imagem daquela empresa com uma qualidade muito alta nos seus produtos, nos seus serviços, enfim. Mesmo as pessoas que não entendiam de normas, Isso. ao falar o nome ISO, falaram, olha, então essa empresa aqui é bom comprar bens e serviços. Então, aí está relacionado com o conceito de excelência, né? Você tem uma aprovação pela norma ISO. A 9001, que é a mais popular e é a maior, inclusive, em termos de volume, né? Ela completou recentemente, ela é de 87, então ela completou 34 anos de idade, agora dia 15 de março desse ano, né? Uma jovem de 34 anos de idade. Por coincidência, eu comecei a trabalhar ainda com a primeira versão, que foi a de 87. O que tem acontecido, né, e é importante a gente procurar manter essa perspectiva global, é que dentro da própria estrutura da Organização Mundial do Comércio, qualquer requisito que um importador coloque para que todos os fornecedores, para que todo mundo que vai apresentar uma proposta, se ele colocar requisitos ou uma exigência que determinada organização para fornecer, ele precisa estar atendendo uma norma internacional entenda-se, uma norma aprovada por consenso, exatamente nos mesmos padrões da ISO, isso não é, eu repito, isso não é considerado barreira não tarifária ou barreira técnica. Então, por isso que quando a gente olha até nesse passado mais recente, essa proliferação de outros temas, né, eu também poderia falar de algumas mais recentes que eu particularmente aprecio, como gestão do conhecimento, como negócios colaborativos, como inovação. Então, o que a gente começa a perceber é que muitos desses temas passaram e estão passando a ser objeto de normas ISO. É claro, qualquer padrão externo, qualquer referencial externo, e aqui a gente está falando basicamente de um padrão que é uma norma, ele nada mais é do que aquilo contra o qual eu vou comparar a minha gestão. Então, isso, inclusive, muitas vezes a gente tem algumas pessoas que confundem um pouco, né? Eu tenho a gestão, qualquer organização, ela funciona de uma maneira. O que ela precisa fazer é, basicamente, de tempos em tempos, e uma avaliação da conformidade, uma certificação, ela nada mais é do que isso, eu vou comparar para verificar se aquilo que eu desenhei, se aqueles controles que eu desenhei, se aquela forma de eu planejar o meu negócio que eu desenhei, se aquilo está atendendo um referencial externo. Coincidentemente, aqui a gente vai estar procurando pautar nessa recém-aprovada, recém-publicada ISO 37301. Né? Foi publicada dia 13 de abril, tem menos de um mês de idade. Eu vejo que os profissionais que atuam mais especificamente em GRC acompanharam aí, né, o surgimento da 19.600, que era a de gestão, de diretrizes
compliance, alguns aí olharam também para aquela ISO de gestão de riscos, Isso. se não me engano é 31.000, 31.000. tem a 37.000. E agora surge a 37.301, que, se não me engano, também está sendo traduzida para o português Isso. pela BNT, tá nesse momento, né, sob consulta. Quais são as grandes novidades, grandes surpresas que você teve aí com essa nova ISO? Você pode destacar uns 2, 3 itens aí? Eu ouvi falar sobre Compliance Officer, que agora, por exemplo, Compliance Officer tem a sua função mais bem discriminada, mais bem descrita. Não sei se você concorda com isso. Tá bem. Então, vamos lá. Eu ainda não vi na minha vida, nenhuma nova versão que tenha deixado de exigir alguma coisa. Então, normalmente as normas elas vão se tornando mais exigentes, tá? Então, isso aí é um rápido convite, né, para aqueles que às vezes caem em algum canto da sereia, tomem cuidado, tá? Eu diria que 2 palavras sintetizam a 37.301 em relação a 19.600. Sem entrar numa tecnicalidade que eu já vou comentar daqui a pouquinho. As 2 palavras, elas são seguramente foco e concisão. Tá? A norma ficou bem mais focada e ficou mais concisa. Né? Nunca se esqueça, concisão é o antônimo de prolixo. Né? Eu consigo passar minha mensagem com a menor quantidade possível de palavras. Então, essa seguramente foi a grande tônica. A norma, a 19.600, que é a predecessora, ela era uma norma de diretrizes, ou seja, quando o modelo mental até de quem está trabalhando nos comitês, quando eles estão trabalhando no desenvolvimento de uma norma que é uma norma de diretrizes, o modelo mental não é eu fazer alguma coisa que esteja já sendo desenhada para que seja objeto de avaliação da conformidade acreditada, por exemplo, uma certificação acreditada. Muito embora seja perfeitamente possível fazer avaliações contra esses padrões. Então, essa era a tecnicalidade que eu comentar, né? Como a 37.301 ela é uma norma de requisitos, ou seja, daqui a pouquinho a gente já vai ter possibilidade de certificação acreditada de empresas, o que ocorre é que ela ganhou, digamos, no corpo da norma, ela ficou absolutamente enxuta, bem mais objetiva do que já era a predecessora, a 19.600, e boa parte daquilo que a gente poderia dizer até que são dicas ou boas práticas, isso aí foi transferido para um anexo informativo, né? Eu não ousaria destacar, com todo respeito a quem eu faça, tá? Nada de muito significativo, por exemplo, na função compliance, ou no papel da alta direção, ou no papel do órgão diretivo, conselho de administração, seja lá como quiser chamar. Eu diria que uma empresa, uma organização que já estivesse atendendo bem a 19.600, ela não vai ter nenhuma dificuldade para atender a 37.301. Talvez alguma questão específica de gestão de mudanças que não era objetivamente ou explicitamente abordada na 19.600. Mas, em que pese essa pequena diferença, no restante, um sistema bem desenhado para atender a predecessora vai continuar atendendo a 37.301 sem o menor problema. Ela ganhou um requisito muito específico e que foi para a etapa P do PDCA, né? Provavelmente todos sabem, mas é para poder dormir em paz e garantir que a gente está falando algo entendível por todos. Todas as normas ISO elas observam um ciclo proposto por Stewart, depois popularizado por Deming, que é o ciclo chamado PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Eu preciso planejar o que eu vou fazer de acordo com o planejado, verificar o que foi feito e tomar ações ou para corrigir o que deu errado ou para melhorar, né? Esse ciclo ele permeia toda e qualquer norma ISO de sistema de gestão. Oi? É o famoso PDCA. O famoso PDCA, que tem inclusive algumas versões extraoficiais, né? Uma das versões extraoficiais, que eu espero que ninguém que esteja nos assistindo utilize, é conhecido como promete e depois corre atrás. Tá? Não é isso. PDCA oficial não é isso. Isso é ótima. Essa está anotado. Esse não, por favor. Rogério, mas é isso. Ela tá bem enxutinha, tá uma bela norma, tá boa de auditar, tá gostosa. Uma dúvida, assim, que a gente, nós como consultores da área, né, tanto eu quanto a Marina da aplicação, a Marina já é certificada, eu estou fazendo o curso, terminando, mas a dúvida que fica é
E agora, para quem já teve as certificações, né, Uhum. as anteriores, as empresas que já foram auditadas, Tá. daqui para frente, o que nós, com essa nova norma, quais são os próximos passos? Vou começar do zero, uma nova certificação, vou fazer uma atualização. Como a empresa fica Tá bem. nessa situação, né? Tá bom. Vamos separar em duas coisas. E antes da gente fazer essa separação, vamos só alinhar uma premissa, né? Revisão de normas ou normas que substituem outras, isso é a coisa mais corriqueira do mundo, né? A própria ISO, ela possui um processo que eles chamam de revisão sistemática. A cada 5 anos se coloca em votação se vai se alterar uma determinada norma de sistema de gestão ou não. Até porque aqui a gente está falando de norma de sistema de gestão, só por isso que eu fiz essa ressalva. Então, a partir do momento da publicação de novas, usualmente existem duas coisas, né? Uma é eu fazer o upgrade dos profissionais. Então, digamos, uma pessoa que tivesse, sei lá, uma formação, eventualmente já um registro, uma certificação, enquanto auditor de sistemas de gestão de compliance do 19.600, essa pessoa precisa demonstrar que ela adquiriu competências e que ela consegue auditar agora na ISO 37301. Tá? Em geral, quando a gente tem uma revisão ou uma nova norma substituindo uma anterior, quem determina as regras para o período de transição é um outro fórum internacional, que não é a ISO, mas eles conversam bastante, que ele se chama IAF, International Accreditation Forum. O IAF, por serem duas normas, e a anterior era uma norma de diretrizes e essa agora é requisitos, provavelmente o IAF não vai determinar nenhum tipo de regra de transição para as empresas. Então, para as empresas, aquelas que já tinham, sei lá, uma declaração de conformidade ou mesmo um certificado não acreditado, elas vão fazer contato lá com o seu organismo de certificação e dizer, bacana, agora eu quero, então, uma certificação acreditada já na 37301. Então, as pessoas, elas precisam se atualizar, né, demonstrar que elas têm competência, digamos, para compreender, aplicar, e se forem auditores, para auditar na nova norma. E as organizações, cada uma, no seu tempo, vai solicitar a certificação do seu sistema. Tem um pequeno detalhe que também é importante, a 37301 já foi publicada. Mas, em princípio, para nós termos um processo de acreditação, ou seja, que o acreditador, no caso do Brasil, a gente está falando da CEGECRE, do Inmetro, que ele acredite um organismo de certificação, provavelmente a grande maioria dos acreditadores no planeta vai aguardar a publicação de uma norma prima-irmã, que é a chamada 17.021-13. O que essa norma vai trazer? Já existe, a minuta dessa norma já está disponível. Ela define quais são os requisitos, quais são os conhecimentos, quais são as competências que uma pessoa, para ser auditor 37301, precisa ter. Né? Essa norma, a expectativa é que ela seja publicada em setembro. Então, de agora até lá, seguramente a gente já vai ter algumas soluções no mercado para certificação de organizações. Certificação de pessoas, em princípio, no momento que a norma está publicada, você pode procurar algum organismo de treinamento, o nosso mesmo, a TSG, possui esse treinamento de upgrade para auditores. Tá? Então, não precisa recomeçar do zero, não. Em nenhum dos casos. Nem a pessoa, nem a organização. Perfeito. Não, ótimo. É uma dúvida que se mantém muito, né? E agora surgiu, perdi aquela, preciso começar. Não. Sempre assim. Antigamente, Karine, esses documentos de IAF, eles definiam até a carga horária do treinamento que precisava ser feito para o upgrade. De alguns anos para cá, o texto padrão tem sido isso. Você tem que fazer um treinamento e a sua competência tem que ser avaliada. Então, se alguém avaliou a tua competência de maneira estruturada e está atestando que você tem competência naquilo ali, está dominado. Perfeito. Obrigada pela resposta, Rogério. My pleasure. Eu gostaria de dar uma mensagem aqui da produção. Claro. Todo mundo que está assistindo aí, pessoal, fica à vontade, envia perguntas aí se tiverem questões, que na medida do possível a gente coloca as perguntas aqui no ar para a gente estimular aí a interação com o pessoal que está assistindo.
A gente, Eu estava fazendo aqui. a gente já teve Tem uma uma pergunta aqui, né? do Guimarães. Isso. A Guimarães. 37.001 contemplava compliance officer externo. A 37.3001, como aborda essa questão? Ela não aborda explicitamente, ou seja, aí vale o princípio básico do direito privado, né? Tudo que não é proibido é permitido. Na realidade, eu diria que cada organização ela precisa fazer uma avaliação de risco, ela precisa ter certeza, porque, veja, ela tem algumas exigências bastante interessantes em relação a essa função, né? Essa função tem que ter independência, tem que ter liberdade organizacional para ter acesso à alta direção, a todos os níveis de direção, acesso ao conselho, se esse for o nome da instância de governança, ou tem ela o nome que tiver. Enfim, o que eu diria que cada organização vai precisar fazer é avaliar se uma pessoa de fora consegue responder essas questões adequadamente, né? Eu receio que vai ser um pouquinho difícil. Eu estou falando na vida real, tá? Mas um dos maiores princípios que auditores precisam ter é a mente aberta, né? Então, eu posso enxergar alguma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu já vi na minha vida e nem por isso aí estaria não conforme, tá? Eu só estou me baseando nos requisitos. Como ela tem algumas exigências, volto a dizer, essa questão de liberdade, de acesso, isso é o que teria que ser bastante avaliado, além de questões de conflito de interesse, possibilidade de participar de processo de tomada de decisão, etc, etc, etc. De um modo geral, já faz alguns anos, as ISOs, e aí eu posso colocar no plural, elas não estão muito preocupadas com o tipo de vínculo que eu tenho com a organização. Se eu sou voluntário, se eu sou um estagiário, se eu sou funcionário CLTista ou qualquer outra forma de contratação, não é essa a preocupação da norma. O foco dela vai ser sempre o quê? Eu demonstrar que, com a forma de contratação que eu tenho, eu consigo atender o que ela está dizendo que eu tenho que atender. Lembre-se que eu comentei ainda há pouco, né? Uma norma ela é sempre um referencial externo contra o qual eu vou me comparar. Então, se ela está dizendo que eu tenho que ter alguns atributos, que vai ter que ser verificado se esses atributos estão atendidos. Ponto. E era isso. Ótimo. Eu queria abordar aqui um outro aspecto, mudando aí de compliance officer, para o aspecto da cultura. A norma, a 37.301, ali no 4.1, ela fala de entendendo a organização em seu contexto. Yep. Esse é um ponto que eu acho muito interessante. Eu sou leitor aí do Peter Drucker, ele tem aquelas famosas frases dele, né? Uma delas é de que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Sim. Ou seja, a cultura é fundamental. Se você não olha a cultura, o compliance como uma estratégia, por exemplo, não vai ter sucesso. E eu vejo muitas vezes as pessoas não dando a devida importância à cultura, achando que é perfumaria, num trabalho, numa avaliação. E eu vejo aqui novamente a nova ISO tratando especificamente no 4.1 do aspecto de entender a organização e a sua cultura. Sim. Na realidade, ela tem até, né, meu querido Edmund, ela tem um requisito específico que se chama cultura, que é o 512, tá? Bem pertinho ali do 4.1. Algumas normas ISO já começaram não apenas a abordar o tema cultura, mas colocar alguns ingredientes lá dentro. A 37.301 é um exemplo, né? Sem sombra de dúvida, se eu for falar genericamente, eu costumo dizer que isso é válido para qualquer norma ISO. Eu tenho basicamente 5 ingredientes para eu obter um padrão de comportamento, um padrão de atitude. Eu posso lançar mão de competência, de treinamento, eu posso lançar mão de comunicação, eu vou lá e reúno a galera e explico o que eu quero, eu posso lançar mão de conscientização, eu posso lançar mão de cultura e eu posso lançar mão de documentos, tá? De um modo geral, especialmente na nossa cultura latina, a gente tende a dar um certo peso excessivo para o documento. Mas vejam, na realidade eu brinco que é 4C1D. E todos esses 5 ingredientes estão dentro de qualquer norma ISO de sistema de gestão hoje. Todos os 5. Obviamente, algumas dão até um pouco mais de atenção. Eu concordo absolutamente em gênero, número, grau com você. A cultura, ou seja, aquele reforço
os símbolos, os sinais, especialmente que os líderes de alto escalão, conselheiros, inclusive, o que essas pessoas estão emitindo, isso vai ser espelhado. Não é à toa que a gente tem uma prima irmã da ISO 9001, que você mencionou ainda há pouco, uma norma que foi publicada ano passado, abril do ano passado, recém fez um ano, que é uma ISO 10018. Ela fala de engajamento de pessoas sob o ponto de vista da qualidade, mas se eu tirar a qualidade e ficar só com engajamento de pessoas, ela funciona para qualquer disciplina, inclusive compliance. E ela define cultura organizacional, da mesma forma que a 37301 tem um requisito inteirinho ali sobre isso, né? Então ela fala questões como a organização precisa reforçar os comportamentos aderentes e ela precisa desestimular os comportamentos que não estão alinhados com aquilo que ela pensa, com aquelas crenças da organização relacionadas ao compliance. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E sim, e não é algo tão óbvio, né? Porque essa mesma 10.018 que eu referi, ela coloca que a cultura é aquele negócio que você vai construindo tijolinho a tijolinho, né? Com vários símbolos que você está emitindo lá no cotidiano, no dia a dia, na tua organização, e as pessoas vão aprendendo. Ah, tá, então aqui é assim, né? Eu já estudei bastante sobre isso, né? Tem algumas definições muito interessantes, né? Tem uma que diz assim, a cultura é aquilo que, quando você pega uma pessoa que entrou novinha na organização, espera ali 2, 3 dias, você chama ela num canto e eu tenho certeza que ela já conseguiu entender como é que a banda toca. E isso de como é que a banda toca não foi objeto de treinamento, mas ela já sacou em 2, 3 dias, não precisa mais do que isso. Eu garanto a você. Você pega um recém-admitido numa organização, em 2, 3 dias ele já fez a leitura. Isso aqui pode, isso aqui é aceitável, isso aqui nessa organização a gente tem que fazer assim, etc, etc, etc. Tá? Eu não tenho a menor dúvida que a tendência, inclusive, daqui para frente, de todos os modelos, vai ser reforçar os requisitos, ou as diretrizes, se forem normas de diretrizes, que tratam de cultura. É óbvio. Tudo acaba caindo lá. E eu não estou de cultura, desculpe, Edmo, como uma panaceia, tá? Alguma coisa que vai curar desde unha encravada até queda de cabelo. Não. Eu estou falando de coisas bem objetivas, tá? Bem objetivas, porque é ali que você vai sinalizar. Se a gente está falando de compliance, eu estou falando basicamente de disciplina. Eu posso sempre questionar padrões, eu nunca posso quebrar um padrão. Eu posso questionar, isso é altamente saudável. Quebrar jamais, né? E isso é basicamente uma cultura. Quer dizer, qual é o exemplo que as pessoas têm? Os meus líderes, eles seguem as regras do jogo? Isso é uma pergunta simplérrima, que todo mundo aqui sabe a resposta na sua organização. Eu costumo dizer, obviamente, entre tantas classificações, né? Mas quando você olha lá, líderes, você tem 2 tipos, basicamente. Né? Tem aqueles que consideram que os procedimentos valem dele para baixo, mas ele está acima. E tem aqueles que consideram que ele está dentro e ele também tem que ser o primeiro cara a cumprir as regras do jogo. Exemplo simples, portar o crachá. Quantos executivos vocês conhecem? Não precisa responder. Vocês conhecem que na própria organização, se eu pegar lá um manual, qualquer coisa vai estar escrito que tem que estar com crachá na altura do peito, etc, etc. Quantos executivos de primeiro nível vocês conhecem que andam com o raio do crachá? Pronto, não precisa me responder. E que volta para aquela questão do pilar, né? O comprometimento da alta direção. Então, se vai estar dando o exemplo, também cobrar dos níveis abaixo, né? A 19.600, agora no anexo, né? Ela se preocupa muito, né? Porque, veja, pode parecer uma bobagem, alguém pode estar pensando agora, pô, mas que troço idiota, o Rogério está crachá. O problema é que se eu quero criar uma regra de disciplina, cumprimento de regra, se eu quero criar uma cultura de cumprimento, de disciplina no cumprimento, eu não tenho que ficar pensando se é uma regra mais complicada ou menos complicada, se ela é mais simples ou menos simples. O que eu preciso é dar exemplo de seguir. Porque se eu começar a dar exemplo que de vez em quando regra funciona e de vez em quando não funciona, daqui a pouquinho alguém vai estar pensando, pô, mas para aí, essa regra aqui, essa aqui é quente, eu tenho que seguir. Não, essa aqui é que nem a gente tem aqui ditado, né? A gente tem aquele ditado de lei que pega e lei que não pega, né? Imagina isso aí dentro da empresa. Então eu tenho procedimento que pega e procedimento que não pega. Não faz sentido. É o walk the talk, né, que o pessoal repete. Eu estava lembrando, uma época eu trabalhei para uma empresa norte-americana com uma cultura bem norte-americana. E ali, pelas diretrizes, era obrigatório todo funcionário fazer denúncia de qualquer violação que soubesse.
Quando a gente foi implementar isso na França, a filial da França falou, não, as pessoas têm que ter liberdade de consciência. Nossos valores aqui valorizam a liberdade de consciência. Então, ali na França, era uma outra cultura. Ou então, eu fui dar um treinamento para uma empresa japonesa e eu falei para o pessoal, olha, a questão de você contratar parentes pode ter um conflito de interesses, a gente precisa regular. Daí uma pessoa ali falou, mas escuta, o meu parente é justamente a pessoa que eu tenho mais confiança, por que eu não vou contratar o parente na organização? Então tem algumas variáveis aí, dependendo da cultura, especialmente pensando aí na matriz de que país que vem. É verdade. Assim como, se a gente, voltando ao teu exemplo inicial ali de denúncia, assim como culturalmente no nosso país, como é que a gente enxerga o denunciante? Que é o X9, né? O cagueta. X9, traíra, alcagueta. Né? E que é uma desconstrução mais difícil. Não, se eu denunciar, vai ser demitido. Não vai ser anônimo. Mesmo eu fazendo anônimo, alguém vai saber. Então, volta de novo para a cultura, né? Eu acho que a máquina... Eu ia perguntar, tem duas perguntas que foram feitas aqui nos comentários. Uma da Marcela. As difíceis vocês respondem. Olha, tem uma pergunta da Marcela, que é quais são os requisitos dessa nova norma? E a outra da Fabi, como deve ser definido o escopo do sistema de gestão de compliance, de acordo com a 37.301? Tá bem. Bom, vamos lá. Vou tentar lembrar das duas. Os requisitos, ela segue... A ISO criou, no ano de 2012, um padrão para normas e sistemas de gestão. Esse padrão, inclusive, foi revisado agora em maio. Saiu um novo, que é o chamado ISO Annex SL. É um documento normativo ISO Annex SL, com muito poucas diferenças em relação à versão 2012. Então, eu tenho a estrutura macro, a estrutura de alto nível de requisitos, hoje ela é absolutamente comum para a grande maioria das normas e sistemas de gestão. Como eu disse, todas aquelas publicadas depois de 2012, em princípio, estão seguindo esse padrão. Então, você vai ter lá requisitos associados ao P, do PDCA, requisitos associados ao DO, ao CHECK, ao ACT. Obviamente, a gente pode destacar, dentro do P, a questão de comprometimento de liderança, como a gente já falou. A gente pode destacar a questão da gestão de riscos, naturalmente, né? A identificação, análise dos riscos de compliance. E também podemos destacar, no caso específico da 37301, a questão de eu identificar tudo aquilo que é obrigação de compliance. Por obrigação, esse conceito não mudou da 19.600. Por obrigação, entenda-se requisitos, aquilo que eu obrigatoriamente tenho que atender, e também os compromissos, aquilo que a minha organização voluntariamente decidiu fazer daquele jeito. Pode ser um procedimento interno, um procedimento corporativo, ou alguma coisa que eu já subscrevi de alguma associação de classe ou coisa que eu valha. Depois, isso é em termos de planejamento. Em termos de execução, obviamente, o coração é o controle operacional, né? Uma vez que eu tenho riscos, eu preciso ter controles para eu garantir que esses riscos estão dentro de níveis aceitáveis. Depois eu vou passar para o check, eu tenho que ter medições, monitoramentos, tenho que ter auditoria interna, análise crítica pela alta direção, e eu vou chegar no ACT, como eu tinha comentado lá atrás, que é eu agir para corrigir o que deu errado ou para melhorar. Então, muito a grosso modo, muito resumidamente, a estrutura da norma é essa. O que ela vai apresentar é isso aí tudo com um foco em compliance. A segunda era a questão do escopo, né? Muito bem. Essa não deixa de ser uma questão bastante interessante, tá? Em princípio, quando a gente olha a norma, e esse em princípio, eu estou sendo bem enfático, tá? É quase em princípio e é isso mesmo. Ela não deixa margem para eu definir escopos parciais. Até porque escopo, leia-se alcance, aplicação, grau de abrangência, onde é que eu estou aplicando o meu sistema, tá? Até porque não faz muito sentido, né? Não vai fazer sentido eu noticiar, eu publicizar para uma parte interessada externa que eu tenho um sistema de gestão de compliance, mas ele pega só um pedacinho. Não faz muito sentido. Ao mesmo tempo, se a gente olhar até um paralelo à própria 37.001, para a qual nós temos, inclusive, já regras aqui no Brasil para acreditação, o próprio Inmetro deixou muito claro, né, que você pode, o escopo ele tem que cobrir a organização como um todo, a menos, ele abre lá eventuais possíveis exceções, que seriam quando eu tiver, digamos, linhas de negócio completamente distintas, eu poderia aplicar só uma ou só outra.
ou ainda no caso de eu ter operações no planeta. Veja, especialmente quando a gente está falando de compliance, e isso ocorre com outras normas também, tá? Eu costumo dizer que às vezes é mais difícil eu separar do que fazer tudo junto, tá? Porque, veja, se eu tiver a brilhante ideia de eventualmente separar, supondo, só para exercício intelectual, supondo que isso seja possível, que isso seja aceitável, eu vou ter que, de qualquer maneira, avaliar quais são os riscos que essas atividades, que eventualmente, que esses processos, que essas áreas, departamentos, que eventualmente teriam ficado fora desse escopo, que eles trariam para as operações dentro do escopo, tá? Então, em princípio, eu diria que vai ser muito difícil, para não dizer quase impossível, ou eventualmente impossível, tá? Se você perguntar a minha opinião, seria impossível, eu ter escopo limitado. Eu estou falando agora em termos de certificação, que eu acredito que era o objeto da pergunta, né? Se eu estou simplesmente usando a norma para inspirar e balizar a minha gestão, ok, eu aplico onde eu quiser. Agora, vai ser muito difícil, eu acredito, para não dizer impossível, que mesmo que um acreditador autorize eu ter escopo parcial, um organismo de certificação também concorde com isso, porque o risco de exposição a que esse organismo de certificação, que ele está chancelando aquilo ali, que esse organismo teria é muito grande, tá? Em princípio, se a gente olhar puramente o texto da norma, ela não deixa margem para isso, tá? São os riscos de compliance e as obrigações de compliance, ponto. Isso aí é bastante abrangente. Essa questão dos riscos, especialmente a gestão dos riscos de compliance, eu observei que está ali no item 4, eu acho que estaria aí dentro do PDCA, dentro daquela linha do check, né? E esse é um tema que eu acho fundamental para você poder conduzir um programa de compliance. Tem muita gente por aí que conduz programa de compliance, mas não sabe quais são os riscos prioritários. É como você tiver conduzido um avião sem um plano de voo, sem saber os riscos do caminho. Porque você não consegue tratar de todas as obrigações, de todas as leis, tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter uma priorização. E você faz essa priorização a partir da severidade dos riscos. A gente ainda vê... Bom, não é à toa que todas essas normas que a gente está falando, né, a primeira palavrinha dela é sistema, né? Eu sempre gosto de brincar, alguns aqui já devem ter ouvido falar, se não perguntem para o pai ou para o avô, ou mãe ou avó, que o Brasil tinha um programa de um rapaz chamado Chacrinha, e o Chacrinha dizia que aquele era um programa que só acabava quando terminava. Né? Esse é um programa que só acaba quando termina. É verdade. Então, o problema de programa é que o programa termina. Então, até por defeito de formação ou por má formação, eu só acredito em sistema, ponto. Agora, veja, dentro de um sistema, né, eu preciso muito mais coisas. A gente ainda vê ocasionalmente, eu vejo pouco, tá, porque eu me afasto, algumas organizações que elas acreditam que elas vão fazer um programa, um sistema, deem lá o nome que quiser, basicamente emitindo meia dúzia ou 20 políticas. Cara, não é isso. A 37301, da mesma forma que todas as normas, isso continua lá com todas as letras. Ela diz o seguinte, ó, eu preciso incorporar os requisitos nos processos do negócio. Tá claro lá com todas as letras. Tá? Se eu não incorporar os controles nos processos do negócio, a chance de alguém bypassar é muito grande. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo hipotético. Eu preciso fazer due diligence na contratação de pessoas ou na contratação de fornecedores. Beleza. Se o meu próprio workflow, se o meu passo a passo, enquanto eu não for lá e não fizer o upload de um documento que é due diligence, eu não consigo contratar. Ou aquela pessoa, aquele fornecedor. Não vai, o bagulho trava, o sistema trava. Isso é uma hipótese. A outra hipótese. Beleza, eu sei que eu preciso fazer aquilo lá, mas aí eu fico no pera aí já vai. Não, vai tocando aí, Edmo, já vai adiantando aí o contrato e que a gente está quase terminando aqui o relatório da due diligence. A chance que eu tenho de alguém bypassar nesse segundo cenário é muito grande, né? Por isso que todas elas, inclusive a 37301, elas reforçam. Eu preciso incorporar os requisitos, os controles aos processos do negócio. Aí ele fica à prova de erro, né? Porque o bagulho trava. Eu antes de trabalhar com o GRC, eu fui diretor jurídico. E ali, eu fui diretor jurídico, a área de vendas, que me perdoem meus colegas das áreas de vendas,
mas sempre foi a área mais desafiante, porque o pessoal só pensava no faturamento e não pensava no risco de médio e longo prazo. E eu estava ali muitas vezes para criar alguma preocupação que poderia talvez atrasar um pouco a venda, mas que era uma questão importante. E se eu não tivesse ali no meio do negócio, eu não ficaria sabendo. Tem lugares que o pessoal fala para o jurídico, olha, a gente trouxe o contrato aqui só para você carimbar, que a gente já assinou. Isso é um absurdo, porque isso aí é só uma formalidade, você não está participando do negócio. O compliance officer que não está no dia a dia do negócio, ele não está fazendo o trabalho direito, porque é no dia a dia ali que surgem os riscos que precisam ser controlados. O formalismo, no meu ponto de vista, o apego excessivo, quase exclusivo ao formalismo, isso aí seguramente é o maior câncer que pode ter um sistema de gestão. Eu costumo dizer que qualquer processo, ou qualquer controle, se preferir, a coisa mais importante e que precisa estar clara para todo mundo é qual é a missão disso aqui. Para que eu criei esse controle? Para que eu criei esse controle? Se essa missão não está clara, eu não consigo fazer a minha avaliação de risco, a minha pessoal. Então, eu vou achar que se eu... Então, lá está escrito, sei lá, que eu tinha que fazer uma prestação de contas usando formulário e tal. Se eu achar que aquilo lá não é relevante, se eu não compreender qual é o papel daquilo, eu vou fazer aquilo de qualquer jeito, depois só pro forma. Essa aí não vale nada. Esse pro forma não vale nada, né? Eu me lembro isso que eu acredito que seja importante, né? Como o Edmo comentou, essa priorização dos riscos que você vai, de fato, combater ali, mitigar, ver qual é o tratamento mais adequado, você conhecê-los de verdade, porque assim você consegue ver a causa daquele risco e, por exemplo, um formulário que é, assim, uma mera formalidade, né? Se você conhece a causa daquele risco, o formulário ele vai ter um sentido. Você vai conseguir explicar para as pessoas por que ele existe. Sim. E você tem uma aderência maior àquele tipo de processo, né? Aquele controle, vamos dizer Exato. assim. Mas ainda assim, é algo que não basta eu saber, eu tenho que garantir que o executante saiba, né? Quando Exato. A gente começou, muito antes da gente ter aplicativo para check-in em voo, né? A gente podia fazer check-in pela internet, a gente imprimia em PDF o cartão de embarque. A primeira vez que eu fui usar isso, eu estava em uma das capitais aqui do país e quando eu fui entrar para a área de embarque, aquela pessoa que passa o leitor do código de barra, né? Na época nem era QR Code, era código de barra mesmo, ela me diz assim, o senhor precisa ir lá no balcão para a moça carimbar. Para aquela ali eu não compliquei, né? Ok. E eu cheguei lá, quando eu cheguei já tinha um púlpito, a moça estava com um carimbo assim, ela assim, o senhor veio para carimbar? Eu falei, não. Eu vim aqui para você conferir o meu documento. Se o nome que está no documento estiver parecido com o nome que está aqui no cartão de embarque, você carimba. Mas, veja, o processo dela não era carimbar. O processo dela era conferir a identidade. O carimbo era uma demonstração de que ela tinha feito isso. Então, isso é um exemplo bobo e que todo mundo aqui deve ter exemplos desses aos quilos. Ela estava mais preocupada com o formalismo, porque se não tivesse o raio do carimbo, eu não entrava. Só que o carimbo não era o processo dela. O processo dela era conferir que eu era eu, ou pelo menos que eu tinha um documento com o mesmo nome do cartão de embarque, né? Nessa linha, um exemplo interessante, eu já vi empresas que, na hora de controlar fornecedor, pede uma dúzia de documentos. E o fornecedor tem que fornecer esses documentos, só que chega lá na empresa e ninguém olha os documentos. Isso acontece. E que adianta fornecer os documentos, certidões, e ninguém olha. Mas não estava escrito que era para olhar, estava escrito que era para fornecer o documento. É exatamente isso. Perfeito. Eu sou muito... como eu disse, para mim, esse é o grande câncer. E eu preciso fazer as pessoas compreenderem. Para que você está olhando isso aí, meu filho? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o risco que você quer manter dentro de níveis aceitáveis com esse check, com esse controle que você está fazendo? Perfeito. Eu acho que a Karina ia falar alguma coisa? Não, eu queria fazer uma pergunta, assim, como a gente hoje tem, claro, tem um histórico, uma carreira menor comparada ao convidado e ao Edmo, né? Eu e a Marina. Mas uma dúvida no início da carreira que eu sempre tive e que ao tempo eu fui aprendendo, e que aqui a gente tem muito público que está na faculdade, está começando, está apaixonado pela área de compliance, então
Hoje, para o profissional de compliance, sempre no início eu ficava com aquela dúvida: será que eu preciso realmente ter essa ISO, ter a certificação para eu me considerar um profissional apto 100% para implementar, ter a gestão, ou simplesmente os cursos adequados? Claro, porque a gente sabe que não fazendo juízo de valor, mas quando surge uma norma, uma LGPD, todo mundo virou especialista, tem curso para vender muito, e eu acho isso um tema muito delicado, porque muitas pessoas vão se formar sem ter realmente o conhecimento adequado, vão aplicar aquilo e vai se manter. E assim vai indo esse ciclo. Então, a opinião dos dois, assim, eu queria, pro profissional mesmo, a competência dele com a ISO ou sem, eu acho que é um tema super importante para quem está começando. Eu, por exemplo, já tenho 5 anos na área, estou fazendo, porque sempre vi a necessidade, acho importante entender a norma. Então, eu queria trazer isso para vocês. Quer começar, Edmo? Fica à vontade. Olha, eu vou citar novamente o Peter Drucker, vão achar que eu tenho sociedade com ele, mas ele, um desses livros dele, que é o Essentials of Drucker, ele diz o seguinte: até algumas décadas as pessoas faziam uma faculdade, tinham conhecimento para o resto da vida. Isso mudou completamente. Hoje em dia, as pessoas têm vidas mais longas, você precisa continuar estudando a vida inteira. O conhecimento, a informação, nós vivemos a era da informação, não é somente a era do computador e da internet, é a era do conhecimento. Então, você tem que estudar continuamente. E a ISO 37301, com certeza, é um marco fundamental, a meu ver, assim como outras referências importantes que existem aí no mercado, como as guidelines do DOJ, as normas do COSO, enfim, são algumas grandes referências que são fundamentais para um profissional. Bom, eu tenho, obviamente, essa pergunta, eu quase que tenho conflito de interesse com ela, né? Mas vamos lá, independentemente disso, tecnicamente falando, eu já mencionei en passant hoje nesse nosso papo aqui, mas eu vou reforçar. Eu gosto muito, eu acredito muito, e vamos investir alguns minutinhos aqui só para a gente entender um pouquinho, né, de padrões internacionais, né? Esse planeta, ele tem alguma coisa da ordem aí de 200 países. Às vezes aumenta um pouquinho, às vezes diminui um pouquinho em função de alguma guerra ali, mas a ordem de grandeza são 200 países. A gente tem aí, sei lá, mais de 160, mais de 170 que são membros da ISO. O processo de aprovação de uma norma ISO, ele é por consenso. Ele só tem regra matemática na última etapa, até porque senão seria infinito, né? Imagina se eu ficasse discutindo até chegar para o consenso até o final. E não tem, e cada país é um voto, é single voice, é só uma voz por país, né? Então eu não tenho proporção por PIB, não tenho proporção por população, não tem nada. O voto do Brasil é igual do Afeganistão, que é igual da China, da Índia, dos Estados Unidos, França, Alemanha, é um. Então, vejam, quando a gente está falando de um padrão internacional, a gente está falando de um negócio que você pode aplicar ele aqui em qualquer lugar deste planeta, né? Então, você não vai estar dizendo, eu conheço lá um modelo que é o modelo brasileiro. Não, eu desenhei algumas formas aqui de atender, eu apoiei uma organização, por hipótese, e ela atendeu, ela se certificou, digamos, ou ela tem lá uma declaração de conformidade qualquer a esse padrão ISO. Então, a própria forma de construção desses padrões, desses requisitos, ele já é um enorme de um benchmarking planetário. Eu havia citado mais cedo a própria figura da Organização Mundial do Comércio. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, então, ao invés de você dizer, olha, eu conheço aqui, imagina que a BNT, por hipótese, tivesse uma norma brasileira sobre esse assunto. Eu conheço o modelo brasileiro. Você vai chegar isso aí lá fora, ninguém sabe o que é isso. Agora, se você disser, olha, a minha organização, as organizações que a gente atende, eles estão atendendo esse padrão. Então, quer dizer, é uma língua universal. Eu costumo brincar que o isonês, ele é o idioma mais falado do planeta, muito mais que inglês. Imagina, a última vez que a primeira ISO Survey, no primeiro ciclo, que há 37 mil tinha pouquinho tempo, a gente já estava de 40 países com pelo menos uma empresa certificada 37.001. 40.
Qual é o idioma que você consegue falar em 40 países? O mesmo idioma. É fantástico. Então, é só isso. É só isso. É porque você está usando um padrão que é um referencial planetário, né? Você vai chegar na Tanzânia, vai chegar na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, é o mesmo. Absolutamente o mesmo. Então, obviamente, né, eu acredito que isso ajuda a qualquer um, né? Sem dúvida. Uma coisa que lendo a norma também me chama bastante atenção. A gente começa a perceber que tem várias fontes, existem várias fontes diversas de conhecimento. De novo falando, as normas ISO de um lado, as estruturas do COSO de outro lado, as guidelines do DOJ de outro Sim. lado. A gente começa a perceber, quando você fala de governança, de riscos, de compliance, cada uma dessas normas, na verdade, elas não se limitam ao seu campo, mas falam um pouco das outras áreas Sim. também. Então tem uma certa superposições ali. Você pega ali o COSO ERM, que tem 20 princípios, ele não fala de riscos o tempo todo. Tem hora que ele fala de governança, de cultura, fala de divulgação, de comunicação, de stakeholders. Ou seja, tem uma certa superposição aí das várias normas, assim como a ISO também, né? Ela fala aqui de comunicação, de governança, de stakeholders. Mas veja, por isso que eu comentei mais cedo que, na realidade, cada organização tem o seu sistema de gestão. E esse é dele, é dela. O que ela vai usar, ela vai dizer, olha, o meu sistema de gestão, eu cuidei para que ele fosse desenhado e implementado para atender o COSO, para atender o documental do DOJ, para atender a ISO fulana de tal, para atender a ISO Beltrana, a ISO Ciclana, etc, etc, etc. Mas o que as organizações não podem abrir mão é que é o sistema de gestão dele, é o procedimento dele ou dela. E esse procedimento, esse sistema, por sua vez, é que vai atender o outro. Quando as organizações têm essa percepção, isso facilita uma enormidade o entendimento. Até porque o que eu vou ver? Bom, sei lá, eu tenho um processo aqui que é um processo de gestão de riscos. Então tá, vamos olhar os nossos referenciais externos. O que o COSO requer sobre isso? O DOJ requer alguma coisa? O que a ISO fala sobre isso? Beleza, então agora eu observei que o meu processo, que tem a minha cara, o meu jeitão, ele atende os três. Está dominado, beleza. Porque senão, aí eu volto, aí eu vou ter, digamos, atendimento casuísta a esses requisitos. Não é assim que funciona. O sistema de gestão ele tem que ser desenhado, mas ele tem que ter a cara, o jeitão de uma dada organização, que optou ou compulsoriamente precisa adotar alguns padrões externos que ela precisa atender. Quando essa ficha cai, eu garanto que ajuda muito, viu? Até mesmo, Rogério, pensando no outro lado da auditoria. Se ela não tiver a cara e tu não fizer os requisitos de acordo com a tua missão, toda a tua estrutura da empresa, ela não vai ter um bom resultado. Não vai ter. Quando chegar na auditoria, ela não vai ter concluído 100%. Ele vai ser de mentirinha, ele não está acoplado. Né? Não vai parar em tem três verbos, né? Eu decido adotar. Em português, em umas a gente põe um pezinho a mais, outras bota menos, né? Mas os três verbos são adotar. Então, eu decido adotar, ou alguém me põe que eu adote. Eu me torno adepto. Então, eu dizer, pô, beleza, vou me tornar adepto disso aqui. E aí eu adapto. Esse adapto é muito importante, né? Porque eu preciso ver como é que eu faço e entender como é que eu faço, inclusive com as questões culturais, que o Edmund tão bem pontuou há pouco. E aí eu vou ver, bom, agora o que eu preciso ajustar, o que eu preciso adaptar nesse jeito que eu faço isso aqui para eu atender esses referenciais. E aí esse sistema vai funcionar. Porque senão ele vai entrar atravessado, não conversa com a organização. Não, isso me lembra bastante uma vez uma experiência de implementação de programa de compliance numa empresa e que foi tão chocante assim que estava na moda, implementação e aquela coisa, eu vou fazer todas as políticas. Só que eles nem sequer conseguiam reciclar o lixo para as questões de política ambiental, política interna. Então, o que a gente brinca muito é o compliance de papel, né?
norma que tu tenta, tu faz e na hora não acaba não concluindo. Por isso que aquela hora eu comentei, desculpe, que eu também já vi, né? Aquelas pessoas, organizações que acreditam que se ela fizer ali meia dúzia de políticas, ela resolveu, né? Quer dizer, eu preciso incorporar isso no sangue, na rotina do DNA, eu preciso incorporar nos processos do negócio. E aí esse sistema vai funcionar. E ele tem aqueles ciclos de PDCA, ou SDCA, como queiram. De outra forma, só com a política, ele é frio, ele é estanque, ele não se retroalimenta, ele não é um sistema vivo. O que essas normas todas apregou e requerem são sistemas vivos, sistemas que se retroalimentem, sistemas que aprendam com eles mesmos, né? Perfeito. E aí fica legal. Nos 19:05, o que eu pergunto até, eu não tô fazendo merchan, mas tô até fazendo curso com a TSD terminando, a Marina já fez em outra instituição, também já está certificada. Rogério, hoje, assim, você que está mais perto, a nova norma, né? Quando realmente podemos dizer, chegou ao Brasil, podemos começar a fazer o up, né, dela e os próximos passos? Ela já chegou. No momento que ela está publicada. O fato da gente não ter ainda a versão brasileira equivalente é só um detalhe. Mas a ISO 37301-2021 já está publicada desde o dia 13 de abril. Né? Então, qualquer tipo de coisa pode ser feita. Posso treinar, posso certificar, posso avaliar, posso auditar, posso fazer tudo. O que a gente está só agora nesse período é passando pela consulta pública da potencial tradução. Né? Mas vejam, mesmo essa consulta pública, ela não pode alterar em nada o sentido da norma. É só algum eventual detalhe de se buscar algum termo que melhor represente no nosso idioma aquilo que é a intenção da própria ISO, tá? Mas ela já é o padrão internacional, que é o que vale, e ele já está publicado. Portanto, já é às veras, não é mais de brincadeira. Tá? Tudo já pode ser feito. Sim, mas para certificação, meio do ano. A certificação é acreditada, mas mesmo isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque assim como às vezes quando aparecem novos modelos, até quando eles têm período de transição, assim como você tem aquele fenômeno daquelas organizações ou pessoas que preferem esperar lá os 48 minutos do segundo tempo, você sempre tem aqueles que querem ser os primeiros, né? Existe já organismo de acreditação que está acreditando organismos, existe organismo de certificação que já certificou com base na DIS, ou seja, assim que o acreditador desse organismo o acreditar em relação a 37301, ele já vai pegar aquela auditoria que ele já fez, ele já emitiu um certificado sem acreditação, com base no DIS, no Draft of International Standard, no rascunho, na minuta, como queiram. Então, já tem muita gente se mexendo, tá? Veja, eu posso ter os próprios certificadores, por isso que eu comentei antes, né? Provavelmente uma boa parte dos acreditadores vai esperar ter essa de 7021-13 publicada para ele começar a acreditar. Mas já tem organismo de acreditação que já está acreditando desde o final diz da norma. Então, esse é um momento de ebulição, né? E fatalmente alguém vai gostar de poder dizer, olha, eu fui o primeiro no meu segmento, ou no meu país, sei lá, aonde, no meu bairro, a obter isso aqui, né? Com certeza. Porque daí é o ego que fala. Agora correr, novidade. Exato. E isso é um movimento bacana. A gente tem que tirar proveito dessa energia, né? Quando você tem, imagina, se uma organização se ela está estimulada para isso, beleza, vamos embora, né? Tem que aproveitar e reverter essa energia a favor do sistema e a favor dos resultados dessa organização. Eu não sei se alguém tem mais perguntas aqui no chat, nos comentários. Eu te confesso que eu não consigo ler, porque agora eu não dou mais foco nem aqui, nem se eu botar óculos. Então, só se eu ficar aqui. Então, eu não vou fazer isso. Sem problemas. Com S. Enquanto isso... Com S, dona Marina. Se você tivesse falado sem problema com C, você teria uma centena de problemas. E o som é muito parecido, para não dizer igual. Sempre faça double check. Sempre faça double check. Especialmente se você é auditora também. Se alguém fica essa dica, né?
Se falou sem problemas, pare e pergunta. É sem com C ou sem com S? Tem uma diferença muito grande. Vivendo e aprendendo, fantástico. Porra. Eu acho que a gente já está chegando aqui, papo tá fantástico. Rogério, você deu uma aula maravilhosa aqui para todo mundo. Muito boa. Muito obrigado em nome da Missão Compliance. Não sei se tem aí palavras finais aí de cada um, para a gente ir encerrando. Foi um prazer. O que eu tinha, falei pra caramba, pô. Foi fantástico. O pessoal adorou. Tivemos um grande público aí. Quero agradecer também a Karine, a Marina, enfim, a todo mundo aí que participou, esteve atento, e convido aí para visitar o nosso website também. Temos aí novidades Legal. pela frente. Muito bem. Queria Então, muito agradecer e dizer, Edmo, que a live ficará salva no nosso YouTube. Nos próximos dias, aí a gente divulga no Instagram o link para o pessoal acessar a live completa. Legal, legal. Muito bem. Muito obrigado. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Sucesso a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.